Fala galerinha, vamos dar continuidade então ao nosso assunto sobre o ciclo do ácido cítrico ou o ciclo de Krebs, ok? Vamos fazer uma rápida revisão sobre esse ciclo, ok? Esse é um ciclo que acontece no interior das mitocôndrias nos eucariotos, catalisados aí por 8 reações enzimáticas, ok? Na primeira reação, então a gente tem aqui a condensação de Clays, onde uma molécula de acetil-CoA ela vai se complexar a uma de oxalacetato, ok? Convertendo então esse grupamento acetilo aqui juntamente com o oxalacetato numa molécula de citrato. Na segunda etapa, então, a gente tem uma reação de isomerização pela aconitase, onde o citrato é convertido em isocitrato. A gente tem a mudança aqui, que olha, dessa hidroxila aqui de posição, ok? Na terceira etapa, a gente tem aqui a primeira reação de descarboxilação. Essa reação de descarboxilação oxidativa, a gente perde um CO2 e transfere elétrons para NADH. Ok? Na quarta etapa, o alfa-cetoglutarato, que foi formado na etapa anterior, ele também vai sofrer uma descarboxilação oxidativa, num mecanismo similar à piruvato desidrogenase, formando NADH, se condensando uma molécula de coenzima A, formando o succinil-CoA. Ok? Na quinta etapa, ocorre a fosforilação a nível de substrato, onde a energia da quebra do tio éster aqui, ela vai ser conservada numa ligação fosfonidra de GTP ou ATP, ou seja, eu tive a formação aqui de um ATP ou GTP, dependendo do tipo de célula que vai estar catalisando essa reação. Ok? Próxima etapa, então, a sexta, a gente tem uma reação de desidrogenação e formando aqui o FADH2. Lembrando que essa enzima aqui ela é a única que fica aderida à membrana interna das mitocôndrias. O restante fica, então, localizado na matriz mitocondrial. Ok? Na sétima reação, eu tenho uma hidratação, onde o fumarato, que tem uma dupla ligação aqui, que olha, vai ser convertido em malato. E na última reação, eu tenho aqui então a regeneração do oxalacetato pela malato desidrogenase. É uma reação de desidrogenação, por consequência, então os elétrons daqui vão ser repassados novamente para o NADH, ok? No final do processo, para cada acetil-CoA que entra, sai 2 CO2, formam 3 NADHs, um FADH2 e um GTP. Beleza? Então, dando continuidade ao ciclo de Krebs, quando a célula ela tem uma quantidade adequada de energia disponível, o ciclo do ácido cítrico então, ele pode também fornecer precursores para vias de biossíntese, como aminoácidos. Eu posso destacar aqui que, olha, o glutamato, que é sintetizado a partir do alfa-cetoglutarato, a asparagina, que é o aspartato, né, que é oriundo do oxalacetato, o aspartato dá origem à asparagina, que por sua vez dá origem às pirimidinas, componentes aí dos nucleotídeos. O glutamato, além de servir aí como precursor para 3 outros aminoácidos, a glutamina, a prolina e a arginina, ele é o precursor das purinas, né? Tanto as pirimidinas quanto as purinas, então elas têm origem então a partir de derivados do ciclo do ácido cítrico. As porfirinas, derivadas aí utilizadas para a síntese dos grupamentos M da hemoglobina, da mioglobina, dos citocromos, elas são sintetizadas então a partir do succinil-CoA, ok? Então aqui todas essas reações aqui biosintéticas, elas caracterizam então o ciclo do ácido cítrico como uma rota anfibólica. Ela é considerada então tanto catabólica quanto anabólica, ok? Então, além de servir aí como síntese, então a gente tem que imaginar o seguinte, que essas reações de utilização como intermediários no ciclo, elas podem esgotar os componentes do ácido cítrico, certo? Então imagine aí que em condições supridas de energia e que o organismo necessite sintetizar algum desses componentes aqui que a gente acabou de ver, a gente pode esgotar um desses componentes aqui do ciclo do ácido cítrico, impedindo que ele possa acontecer, ok? Então, para que essas reações
esses componentes possam ser repostos, a gente precisa então aqui de alguns compostos que são utilizados aí como alimentadores do ciclo, certo? Por reações que a gente vai denominar como por reações que são denominadas de anapleróticas. Essas reações aqui, que olha, essas setas em vermelho, elas indicam setas então que vão repor esses intermediários utilizados aí nas rotas de biossíntese, ok? Então aqui que olha, essas rotas anapleróticas vão usar enzimas como a piruvato carboxilase. Então aqui nessa reação eu utilizo aqui a conversão direta do piruvato em oxalacetato, ok? Posso utilizar também o piruvato catalisado aqui pela enzima málica, a sua conversão em malato, certo? Então eu não estou entrando aqui como acetil-CoA, eu estou repondo os intermediários do ciclo do ácido cítrico, ok? Então aqui, olha, eu tenho duas outras enzimas, olha, a fosfoenol piruvato carboxilase ou a carboxinase, ela transforma fosfoenol piruvato, um intermediário ali da via glicolítica, em oxalacetato, ok? Então todas essas reações aqui em vermelho são conhecidas, são denominadas de reações anapleróticas, ou seja, tem a função de repor os intermediários do ciclo do ácido cítrico quando eles são gastos, então, em rotas biosintéticas. Ficou claro? Beleza. Dando continuidade, então, a gente vai passar por uma etapa aqui agora onde a gente vai discutir a regulação do ciclo. Como que a gente consegue inibir ou ativar o ciclo de Krebs? A velocidade global desse ciclo ele é controlado pela taxa de conversão do piruvato em acetil-CoA, ok? E também pelo fluxo das enzimas citrato sintase, a isocitrato desidrogenase e o complexo desidrogenase aqui do alfa-cetoglutarato, ok? Percebam o seguinte, aqui tem que ficar bem claro isso. Essas três reações aqui são aquelas irreversíveis que a gente viu lá na aula anterior. Lembram das reações irreversíveis que tinham um ΔG grande e negativo? São essas três reações aqui onde a gente efetua o controle do ciclo, certo? Esses fluxos, então, eles são determinados pelas concentrações dos substratos e dos produtos. Os produtos finais, então, que são ATP e NADH, de maneira geral, inibem o ciclo. E faz sentido, né? Se a gente tem aí suprido a célula, as quantidades de energia, se a gente tem muito ATP e tem muito NADH, eu não preciso que o ciclo aconteça. Então, esses componentes vão inibir etapas do ciclo. Olha aqui, olha, ATP, NADH. Aqui eu tenho NADH, ATP inibindo a conversão de acetil-CoA em citrato. Aqui, olha, também o ATP atua como inibidor nessa enzima aqui. NADH atuando como inibidor, ok? Já os substratos como NAD+, e ADP, eles vão atuar como estimuladores, ok? Então, se minha célula demanda energia, significa que eu tenho altas concentrações de NAD+, e de adenosina difosfato, do ADP. Então, esses componentes vão ativar o ciclo. Olha, ADP ativando aqui a citrato sintase, NAD+, ativando o complexo piruvato desidrogenase, ok? ADP aqui também, olha, ativando. Então, de maneira geral, a gente tem aqui que pensar nesse balanço. Se eu tenho uma célula que está suprida energeticamente, ATP e NAD+, vai estar em altas concentrações e vão inibir aí o ciclo do ácido cítrico. Se eu tenho falta de energia no meu organismo, ou em qualquer organismo que seja, eu vou ter concentrações elevadas de NAD+, e de ADP. Esses componentes, então, vão ativar o ciclo, certo? Por fim, queria falar aqui rapidamente com vocês de um ciclo muito parecido com o ciclo do ácido cítrico. Ele utiliza aí algumas das mesmas enzimas, é o ciclo do glioxalato. Esse ciclo, essa rota cíclica, ela é presente em vegetais apenas, ela não está presente em animais. Ela utiliza aqui moléculas de acetil-CoA, que se condensam com oxalacetato, formando aqui o citrato. O citrato ele utiliza aqui a conitase para formar o isocitrato. E aqui a gente vai ter uma enzima diferente, que olha, a isocitrato liase. Essa enzima aqui, ela vai quebrar
formar aqui o succinato e também vai dar origem ao glioxalato. O glioxalato, então, que dá origem ao nome do ciclo, ele vai se condensar a mais uma molécula de acetil-CoA, formando aqui o malato. E, a partir do malato, eu tenho a formação de oxalacetato. Ok? O que a gente pode perceber de diferença nesse ciclo aqui? Eu tenho aqui reação de óxido-redução, tem uma reação aqui que, olha, eu formo NADH, a única molécula reduzida que é formada é nessa reação aqui, eu formo um NADH. E eu tenho liberação de CO2, que eu acabei de falar aqui para vocês, não tenho, certo? Eu tenho aqui a entrada de 2 acetil-CoA no ciclo, 2 acetilas, olha, 2 carbonos aqui, mais uma acetila aqui de outro acetil-CoA nessa etapa do ciclo, ou seja, entrei 2 grupamentos de acetila, e quem é que saiu aqui do ciclo? Para ele se manter constante. Eu tenho aqui a saída de uma molécula de succinato. Ok? Então, para cada 2 moléculas de acetil-CoA que entra, 2 acetilas, um succinato é formado. Ok? E para que serve isso? Olha aqui. Se a gente for pegar esse succinato, formado aqui no glioxissomo, uma organela aqui de vegetais, ele é direcionado então para as mitocôndrias no ciclo do ácido cítrico. E para ser utilizado aqui por algumas das enzimas do ciclo do ácido cítrico, e a partir desse succinato formado no ciclo do glioxalato, eu tenho a formação de malato, olha, fumarato, depois o fumarato, malato, e o malato, olha que interessante, ele sai da mitocôndria, cai no citosol e ele pode ser utilizado então para conversão aqui novamente em oxalacetato e, por fim, ele é utilizado aqui como substrato pela gliconeogênese para formar açúcares. Lembra o que era gliconeogênese? É a síntese de açúcares a partir de fontes não glicídicas. Qual que seria essa fonte não glicídica aqui? Então, acetil-CoA ele pode ser proveniente de onde? A gente viu lá no início da nossa aula, da etapa 1 da nossa aula. Acetil-CoA pode ser proveniente tanto da via glicolítica, a partir do piruvato, quanto de aminoácidos e também de ácidos graxos, ok? Então, ácidos graxos podem ser então oxidados para gerar acetil-CoA, e o ciclo do glioxalato, no glioxissomo, ele é alimentado por acetil-CoA de ácidos graxos, de gorduras, ok? Então, olha que interessante, vamos resumir aqui. No ciclo do glioxalato, eu tenho acetil-CoA proveniente de gordura, sendo transformado em succinato. O succinato ele é direcionado para as mitocôndrias do vegetal, e aqui eu consigo formar um precursor que vai dar origem a açúcar. Ou seja, resumindo, eu tenho gordura sendo transformada em açúcar. Animal não consegue fazer isso. Eu não consigo pegar minha gordura e transformar isso em açúcar. Seria uma maravilha. Mas vegetais conseguem. Qual que seria o motivo para isso? Para germinação. Imaginem que para germinar, a planta, a semente, ela está na ausência de luz. Okay? Então ela não consegue fazer fotossíntese. Na presença de luz, o vegetal ele faz fotossíntese, então ele não precisa sintetizar açúcar a partir de gordura. Ele vai sintetizar açúcar a partir da fixação de CO2. Mas, para germinar, para gerar aqueles polissacarídeos, aqueles açúcares iniciais ali da planta na germinação, a semente não tem acesso à luz, certo? Então ela precisa gerar açúcar a partir de outras fontes. Que fontes seriam essas? As gorduras provenientes na semente. Então aquela gordura presente na semente, ela é destinada à formação de açúcares para germinação, pela via do ciclo do glioxalato. Ok? Ficou claro? Beleza. Então a gente finaliza nosso assunto sobre o ciclo do ácido cítrico, e na nossa próxima videoaula a gente vai falar da fosforilação oxidativa e da cadeia transportadora de elétrons. Ok? No mais, se tiver ficado alguma dúvida, deixem lá essa dúvida no nosso fórum, ou então pode deixar aí também um comentário no nosso vídeo, que eu vou dar um jeito de responder o mais rápido possível. Ok? No mais, grande abraço a todos vocês.